todos. A Sara perguntou se eu queria usar o microfone sem fio. Aí a gente se atrapalhou ali. Eu falei, não, vou pegar o de fio para não perder o fio da meada, porque senão eu vou viajando. Então eu preciso do fio para lembrar, né, qual o caminho que eu tenho que seguir. Mas que bom, né? Que bom que a gente pode estar na presença do Senhor. Que bom que a gente pode começar o dia entregando este dia ao Senhor. E mais do que isso, agradecendo ao Senhor, né? A primeira música, ela faz um agradecimento ao Senhor. E se a gente agradece, é porque você recebeu alguma coisa. Esse é o milagre do Senhor. O milagre do Senhor é você poder acordar todos os dias e você poder respirar debaixo da graça do Senhor. Eu vou convidar vocês para orar novamente, né? Para que o Senhor possa nos conduzir neste momento. Ó Pai amado, nós estamos na Tua presença, Senhor, sentimos a Tua presença, Senhor, e somos gratos pelo Teu amor, pelas misericórdias que o Senhor derrama a cada minuto sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Somente a Tua graça nos basta, Senhor Jesus. Nós não merecemos, mas é a Tua graça que nos faz servo, é a Tua graça que nos faz filhos, Senhor Jesus. É a Tua graça que nos faz rendidos no Teu amor, ó Pai. Obrigada por este momento, obrigada porque o Senhor pode estar conosco. Abre os nossos ouvidos, Senhor Jesus, não para aquilo que eu vou falar, mas para aquilo que o Senhor quer tocar no coração de cada um. Certamente, Senhor, cada palavra aqui proferida vai bater no coração das pessoas de um modo especial, Senhor. Que o Senhor possa ministrar no coração das pessoas. E que foi como foi cantado aqui, Senhor, que todo o tempo a Tua bondade possa seguir a cada um de nós aqui e possa fazer diferença nas nossas vidas. É o que nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Certamente, Senhor, cada palavra aqui vai bater. Eu coloquei um título para esta mensagem que diz assim: há um campo para a colheita. E eu vou pedir para passar o próximo. Isso vem um pouco de encontro com o que a gente tem conversado. Pode passar o próximo. Aí eu já vou dar uma explicação nesse slide. É assim. Ele desconfigurou, mas eu sei o que está escrito. Tá? Eu até brinquei com o Daniel, eu falei, ó, é o nome das pessoas. Então, é o Fernando, é o Daniel e é o Márcio. Aí eu falei, olha, dá para tirar o nome das pessoas. Não no sentido de tirar o nome das pessoas, porque a palavra é do Senhor. A gente é só instrumento do Senhor. Então, eu falei, deixa assim mesmo que eu acho que vai rolar. Né? É só relembrando um pouco que caminho que a gente vem fazendo, e eu não coloquei o nome do pastor aí, porque na sequência ele não estava. Veio a missionária, lembra? Né? Que era no dia que o pastor ia pregar, veio a missionária. E aí eu queria só fazer uma retrospectiva daquilo que a gente vem falando. Algumas coisas que ficaram para mim, eu não sei o que ficou para vocês de cada uma dessas mensagens. Mas da mensagem do Fernando que ele deu em fevereiro, eu acho que era lá pelo meio de fevereiro, ele falou várias coisas, mas para mim o que ficou marcado? Ficou marcado que eu tinha um caminho com o Senhor, e em que eu tinha uma paixão pelo Senhor, eu tinha um amor pelo Senhor, e em algum momento isso se esfriou. E ele falou uma coisa assim, e se eu não me engano está em Apocalipse, que diz, né? Veja onde você esqueceu do Senhor, veja onde você parou, e vai de lá. Segue de lá, não para. Né? E ele trouxe, e para mim ficou forte esta mensagem, né? De rever onde é que o meu amor pelo Senhor foi se esfriando e retomar dali. E não com um sentimento de amargura, mas um sentimento de alegria, de reencontro com o Senhor. Todos os alertas que a gente tem, né, que a gente tem nas mensagens, elas têm essa questão do alerta, mas de buscar com alegria no Senhor. Né? E o Daniel falou depois sobre um coração que agrada ao Senhor. Né? Que coração é esse que agrada ao Senhor? Ele leu os Salmos, e nos Salmos ele falava disso, desse coração que agrada ao Senhor. Então, é um coração que tem um propósito, né? Uma vida com um propósito.
E depois o Márcio veio falar de um só coração. Ele falou dessa questão da unidade, de um só coração, de estarmos ligados no Senhor com um só coração. Ele até falou da questão de trocar um coração de pedra por um coração de carne, né? Parece meio estranho isso, né? Mas às vezes a gente está tão endurecido, e a gente precisa ficar um pouco mais molinho para as coisas, né, do Senhor. E todos eles convergem para uma questão que é o alinhamento e aquilo que o Senhor espera de nós. E aí veio os 30 anos. Aí os 30 anos cravou no meu coração uma coisa assim. E aí é meio, foi meio deprimente, mas tudo bem, já superei. A questão de, eu não tenho mais 30 anos pela frente. Eu estou nessa igreja há 30 anos e possivelmente eu não tenho mais 30 anos pela frente. Ou pelo menos não tenho com o mesmo vigor. Né? Então, isso é uma coisa que mexeu muito com a minha cabeça. E aí, o símbolo que eles usaram, que é flor de dente de leão. Eu sabia que era leão, não sabia o que vinha antes. Né? Essa questão de soltar sementes, de você poder... Ou pelo menos não tenho com o mesmo vigor. De poder fazer discípulos, trazer outras pessoas, de fazer diferença. Eu não tenho mais 30 anos. E aí não é para ficar chorando os 30 anos que eu não fiz, mas é pensar nos próximos anos o que eu tenho para fazer. Aí, como Deus é generoso, ela é bondoso, eu comecei a pensar, mas Jesus fez em 3 anos, mas não sei quem descobriu as coisas aos 50, aos 60. Eu lembrei de um paciente que ele passava comigo, e ele tinha 75 anos, e ele falou assim para mim, se eu tivesse descoberto algumas coisas antes, não, mas não tem importância. A partir de 75 a gente muda. Então, todo tempo é tempo de mudança. Todo tempo é um tempo de recomeço. Na verdade, toda manhã é um novo recomeço. E que esse recomeço seja, né, no conduzir do Senhor. Então, pensando nisso, eu trouxe, né, essa mensagem, pode passar o próximo, e o nome dela é Há um Campo para a Colheita. O primeiro título que eu tinha colocado, eu tenho até salvo lá na área de trabalho, e estava escrito assim, há um campo para semear. Aí o Senhor colocou no meu coração, não é o tempo de semear. A gente já passou da fase de semear. Não que a gente não precise semear, não é isso. Mas a gente precisa de uma ação para a colheita. E aí ele vem, eu venho um contexto do Mateus, que é óbvio, né, em termos de colheita, 9, 37, 38, que ele diz assim, então Jesus disse a seus discípulos, na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua colheita. E aí ele vem... Esse é o texto que a gente vai seguir hoje, né, para tirar algumas coisinhas desse texto. A primeira coisa é o contexto geral. Esse texto, ele aparece numa narrativa que ele vem falando de coisas que o Senhor fez, né? E nesse contexto geral, sempre tinha uma multidão que seguia Jesus, né, naquela fase que as pessoas seguiam Jesus para ouvir as coisas de Jesus. Né? E Jesus ensinava o tempo todo, ele falava o tempo todo sobre as boas novas, sobre o reino. Se você for olhar, toda a Bíblia ela tem este olhar, né, para Jesus e para as boas novas do reino. Tá? E uma coisa que eu sinto na Bíblia e você vai lendo história, você tem a parte da história, você tem a parte dos profetas, você tem a parte dos salmos, mas todos eles são um convite para você conhecer ao Senhor, são um convite para você se achegar ao Senhor, é um convite para você desenvolver intimidade com o Senhor.
Então, nessa época, Jesus estava passando por várias cidades e vários povoados, e ele ensinava. A questão dele, o objetivo dele era ensinar. E ele sentia, e ele via as multidões, e ele tinha um sentimento de empatia com essas multidões, tá? Pode passar o próximo? E aí eu vou chamar a atenção para algumas coisas. Isso era o contexto. E qual era o cenário que a gente tinha? Quando eu falo que Jesus ele sentia e ele tinha empatia pelas pessoas, a gente pode ver lá em Marcos 6:34 que diz assim: quando Jesus desceu do barco e observou aquele enorme ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão por elas, porquanto eram como ovelhas sem pastor, e sem demora passou a ministrar-lhes muitas orientações. Esse cenário não é o cenário daquela situação, mas era o cenário de quem era Jesus, né? Jesus era essa pessoa que ele sentia compaixão pelas pessoas. Jesus poderia ter um propósito de ensinar e fixar a ideia de que não, eu preciso melhorar o meu jeito de falar, a minha oratória, porque o meu objetivo é ensinar. Mas ele ensinava com amor. Ele ensinava com amor porque ele trazia as pessoas com amor. Então ele sentiu compaixão. Ele sentia compaixão pelas pessoas. Ele olhava para as pessoas. Ele se relacionava com as pessoas. Esse é o Jesus. E esse é um Jesus que, quando a gente fala de discipulado, tem uma musiquinha bem antiga que ele fala ser como Jesus, parecer como Jesus. Não importam as circunstâncias, mas parecer como Jesus. E esse é o Jesus que ensinava com amor. E ele olhava para as pessoas e ele entendia a necessidade deles. O texto diz, ovelhas sem pastor. As pessoas eram como ovelhas sem pastor. E aí, sem demora, ele imediatamente, ele não esperava nada para ter uma ação em cima daquilo que ele via, em cima daquilo que ele sentia, com o propósito que ele tinha. Esse é Jesus, né? Uma pessoa de relacionamento, uma pessoa que tem amor, uma pessoa que entende, né, qual é o povo dele, e é uma pessoa que tem uma atitude. E às vezes isso não é uma crítica para ninguém, às vezes é até uma autocrítica, né? Às vezes a gente sente compaixão. Às vezes a gente sente amor. Às vezes a gente traz a palavra. Mas às vezes a gente não entende a necessidade das pessoas. Às vezes a gente não entende a necessidade do local. A gente tem compaixão por pessoas. Às vezes a gente tem compaixão. Às vezes a gente entende a necessidade das pessoas, mas a gente não tem atitude. Sente amor. Quando eu pensei em trocar, né, a colheita por semear, era no sentido de daqui a 30 anos, que história que eu tenho para contar, né? No culto de 60 anos eu quero ser o seu Sal, que conta uma história dos 30 anos atrás, né? Então, que o Senhor possa nos capacitar para isso, tocar o nosso coração, abrir os olhos do nosso coração, como nós cantamos aqui, né? Então, Jesus era essa pessoa, tá? Ele era uma pessoa de atitude. Pode passar o próximo? Conta uma história dos 30 anos atrás. Pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Eu fiz esse recorte para a gente entender um pouquinho o que são ovelhas sem pastor, tá? Pode passar o próximo, porque ele fala num texto de que as ovelhas sem pastor elas ficam dispersas.
Como uma ovelha ela fica sem pastor, ela vai para qualquer lado, ela não tem nenhuma orientação. Eu não sei se dá para ver, é que não dá para ver a carinha das ovelhas aí, mas elas fazem uma cara mais ou menos assim. O que são ovelhas sem pastor? Uma cara de, me ajudem, ó, eu preciso. Alguém texto de que as ovelhas sem pastor, né? Essa é a cara das ovelhas, né? E essas ovelhas, as ovelhas elas não têm sentido assim muito aguçado. Elas são mansas, né? A audição delas é baixa, né? E o olfato também é reduzido. Então, o que acontece? Ovelha sem pastor, né, se a gente for transpor isso para as pessoas, somos nós. Nós precisamos de um mestre, nós precisamos de alguém que nos oriente. Porque a gente fica, em alguns momentos, meio desamparado. Né? A gente, às vezes, não... Tem até a música, abre os olhos, né, do meu coração. É uma coisa meio esquisita, abrir olhos do coração. Mas é isso, esse é o sentido. Né? Um coração... de carne por um coração de pedra, é justamente isso que muitas vezes a gente precisa, e a gente precisa de uma orientação, a gente precisa de um fio condutor. A gente às vezes não... Pode passar? Então, Então, o cenário, parte do cenário é esse. A gente tem um contexto que Jesus ensinava, ele ensinava entre os povoados, nas cidades, nas sinagogas, ele tinha esse olhar de compaixão pelas pessoas, ele entendia a necessidade das pessoas, ele sabia da necessidade e ele via o povo como um povo, como ovelhas perdidas, dispersas, que precisavam de um fio condutor. E Jesus tinha atitude para com essas pessoas. Tá? E o campo, quando a gente fala, olha, a seara é grande, que seara é essa? Né? A seara, ela vem essa palavra vem do latim, ela chama de senara, eu não sei como pronuncia, né? E ela fala de um campo de terra que está pronto para a semeadura, ele está pronto para a colheita, né? É uma plantação madura. A gente tem várias definições aí do que é seara. Mas, de qualquer forma, é uma terra que ela precisa de cuidado. E ela precisa de um cuidado não só de uma plantinha. Quando você tem uma colheita, você não precisa ter atenção só para uma semente. Quando você tem um plantio, né? Quem vai muito para o interior acaba vendo aquelas plantações imensas, né? Que você olha, parece que não vai acabar nunca. O teu olhar não alcança o final. Quem vai fazer a colheita não faz de uma só, faz de toda a plantação. E essa plantação, ela é grande, né? Ela é extensa. Tem outros, né, textos alusivos à seara e a necessidade de cuidar dessa seara. Tá? Eu vou ler, não dá para vocês verem, mas eu vou ler aqui. Ó, em Mateus 20, 29, diz assim: E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. Muitas pessoas estavam procurando Jesus. Muitas pessoas queriam, né, de alguma forma, participar dos ensinamentos de Jesus. Essa era a colheita, as pessoas que precisam ser afetadas por Jesus. Né? Em Marcos 5, 22, diz assim: E foi com ele, e seguiam uma grande multidão que o apertava. A colheita é grande, a seara é grande. Existe a necessidade de trabalhadores na seara. Em Lucas 9, 11 diz assim: E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Este povo é o povo da seara. Estas são as ovelhas perdidas que precisam de orientação, que precisam de cura, que precisam às vezes de colo, né?
esse é o povo que precisa de ser acolhido pelo Senhor. Pode passar. Não só pelo Senhor, né, mas pelos trabalhadores da seara. E a gente vai chegar neste tempo de colheita. De novo, né, pensando nos 30 anos, um tempo já se passou. E um tempo já se passou para mim, e um tempo já se passou para cada um de nós. Não dá para negar que o tempo passou para cada um de nós. E essa questão do primeiro amor, de voltar ao primeiro amor, é para voltar, mas não é para ficar lá. É só para você experimentar, para você relembrar do amor que o Senhor teve com você. Em algum momento da sua vida, o Senhor te tocou. Em algum momento da sua vida, você se sentiu especial para o Senhor. E o Senhor quer dizer para você, num convite, de que você continua sendo especial para o Senhor. Ali em cima, a gente tem um panfleto e ele diz, há um plano de Deus para você. O pastor tinha falado para levar, mas ele está lá e ele diz, há um plano de Deus para você. E o que está escrito não é assim, há um plano de Deus para você? Pode ser que haja um plano de Deus para você? Não, é uma afirmativa. E toda a Bíblia ela vem neste convite de que há um plano de Deus para você. E aí a gente não pode perder o tempo da colheita, certo? O que acontece quando você planta tomate e você não colhe? Alguém sabe? E o que está escrito não é assim. Há um plano de Deus para você. Isso com tudo que a gente planta. Tem um tempo para a colheita. Você não pode. E tem um tempo, além da colheita, assim, você não pode plantar uma coisa e querer colher outra, certo? São duas condições que não dá para ser diferente. Tem um tempo da colheita, certo? Então, o que acontece quando você planta tomate e você não colhe? Tem um tempo para a colheita. Porque tem algumas coisas que podem afetar a colheita. Quando a gente pensa numa plantação, né? Algumas coisas ela podem prejudicar a colheita, ou reduz a colheita, ou tem gente que perde a safra toda, perde a colheita toda, né? E algumas coisas podem atrapalhar esta colheita. Uma delas, né, são as pragas, né? Algumas pragas que vão entrando na colheita e vão se misturando, vão trazendo outras ideias, e aí ou então as pessoas vão pensando, né, as distorções que a gente faz nas leituras, às vezes, da Bíblia, e a gente precisa, né, enquanto trabalhador da colheita, observar isso dentro do nosso grupo de convivência, né? Existem algumas pragas, existem ervas daninhas, coisas que vão concorrendo junto, né, com esta plantação. Tem planejamento, vocês planejaram, né? Porque se eu jogar todas as sementes aqui, é diferente de eu alinhar, pensar e planejar como é que vai ser feito da semeadura até a colheita, certo? Então, às vezes, eu posso ter um manejo inadequado. Lembra? Jesus tinha compaixão pelas pessoas, ele entendia a necessidade das pessoas, porque ele se relacionava com elas. Então, essa questão do manejo é a partir deste relacionamento, do convívio. Por isso que muitas vezes a gente fala, olha, eu ouço algumas pessoas falando, eu creio em Deus, e eu louvo lá da minha casa, né? O Senhor nos ensinou a conviver uns com os outros, né? E a gente não é legal, né? Assim, o tempo todo, né? A gente é legal de vez em quando, né? Então, essa questão de aprender a conviver uns com os outros, porque aí a gente vai se amoldando, a gente vai se aprimorando no relacionamento e a gente vai ficando legal, né? A gente vai ficando legal porque a gente cria intimidade, né? Porque a gente cria afeto com as pessoas. E o Senhor Jesus era um Senhor de afeto. Ele se preocupou com todas as pessoas. Ele restaurou até as pessoas que o negaram. Ele teve compaixão o tempo todo. Tá? Aí tem uma outra coisa também que a gente, enquanto ceifador, enquanto trabalhador da seara, existe uma questão que é assim, existem algumas plantações que elas precisam de um cuidado especial. Ele restaurou
vamos pensar numa linha geral, genérica mesmo, de que numa plantação você prepara a terra, coloca a semente, né, vai regando, espera o momento da colheita, você colhe e manda para a produção. Neste processamento, algumas plantações precisam de um cuidado especial. Às vezes a gente vai para o interior, a gente também vê eu vejo algumas frutas que ficam embaladas, né? Põe um saquinho. Outras não precisam, elas são mais resistentes, ou são mais duras, ou tem uma casca diferente. O algodão, ele precisa de um cuidado diferente. A gente não pode olhar para todo mundo e dizer, somos todos iguais perante o Senhor, mas entre nós somos diferentes e nós aceitamos as nossas diferenças. Um fala mais alto, outro fala mais, outro não fala, né? Alguns cantam, outros leem, outros ouvem. Né? Mas isso é a diferença do cuidado com cada um. A gente não pode exigir de alguém alguma coisa que ele ainda não pode dar, porque todo tempo é um tempo de processamento. E às vezes vem a geada, vem a chuva forte, e a gente precisa criar resistência para essas questões. Tá? Então, essas são algumas coisas que a gente tem que ficar atento na colheita e não perder o tempo da colheita. Pode passar o próximo? E uma outra coisa. Quando hoje a gente tem maquinário dentro das colheitas, né? Mas eu não sei se tem. Pode passar o próximo, ver se tem uma foto. Não, pode voltar. Essas são algumas coisas que a gente tem que ficar. A colheita, ela é feita em conjunto. Ela nunca é de um só. Pode passar o próximo? Às vezes, se fosse de um só, aquela igreja ia ter a cara de uma pessoa só, mas a gente não é feito de um só. Nós somos um coletivo, tá? E isso, a minha frase célebre foi essa, ó, cada um com o seu cada um. Era a única coisa que me ocorreu para poder expressar isso. É cada um com um jeito de cada um ser, né? Para você fazer esse coletivo, mas todo mundo olhando para o mesmo lugar, uma mesma direção, um coração com um único propósito, tá ok? A minha frase célebre foi essa. E aí, de novo, a questão do resultado, né? Quando você faz sozinho, quando você faz junto com outras pessoas, a gente pensar, né, que toda safra ela tem ciclos. Hoje você tem estufa, certo? Né? Então pode ser que você coma morango o ano todo, mas eu entendia antes que morango era do tempo frio. Tinha festa lá, né, de uma cidade aí, Atibaia, né, que tinha festa do morango, em geral é setembro, depois que vai passando o frio, e mexerica deve estar agora mais ou menos na época março, abril. Então uva era no final do ano, manga era no final do ano, mas isso, apesar da gente ter um cultivo com estufa, isso ainda dentro da natureza é uma realidade. E a gente também tem ciclos de vida dentro dessa nossa seara, tá? Desse campo de colheita. Dentro do campo de colheita também existem alguns ciclos que a gente precisa observar. Isso parece muito complexo, mas tudo isso se desenvolve na base do relacionamento, tá? E uma coisa desse slide, que além, que eu acho que é o que eu queria chamar a atenção, é o jeito de cada um, e que todo campo de colheita tem um dono. Lá no cafezal tem um dono. Esses dias eu fui num lugar e era muito curioso. É lá para a região de Andradas, Minas Gerais. Quando você sobe um pico, eles plantam milho na rua. Assim, é rua de terra, né, gente? Mas tem não tem cerca. Aí você vai passando e você pensa assim, mas será que eu posso pegar?
lugar, né? Porque está na rua, não tem dono, de quem que é? É meio estranho isso. Mas é uma região que tem essa formação. Eles plantam até onde dá na terra deles e não tem cerca. E fica parecendo que está na rua. Mas tem um dono. Eu posso não enxergar este dono, mas tem um dono. Alguém plantou, alguém tem intenção de colher, que não sou eu. Né? Então, tem um dono. Tá? Mas é uma região cada um que tem essa com seu cada um dentro do coletivo do Senhor, até onde dá diante do dono da seara. E fica parecendo que O tá próximo. na rua. Mas tem um dono. Eu posso não enxergar este dono. Então, a gente falou da seara, do campo, e a gente vai falar dos trabalhadores, né? Quem são essas pessoas que são chamadas a trabalhar, né? Cada um dentro do coletivo do Senhor. Não é uma coisa assim só. Olha, venham e falem do Senhor. Venham e vocês já estão prontos, né? Jesus preparou esses discípulos que andou com eles. Jesus preparou as pessoas para dizer vão, né? E levem a todos o Evangelho. Ele deixou a Bíblia para que a gente possa conhecer e ensinar das coisas. Então, de novo, né, essa necessidade da gente aprofundar-se na palavra, da gente entender a palavra, da gente entender as histórias, de aceitar este convite. Então, dos trabalhadores, Jesus preparou e ele enviou cada um com uma instrução. E aí, com as instruções. Eu vou ler Marcos de 6, 7 a 12. É um trecho pequeno e que Jesus envia, né, os discípulos. E chamou a si os 12 e começou a enviá-los 2 em 2, e dava-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ele enviou, ele chamou e ele deu autoridade para essas pessoas. Tá? Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, senão apenas um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro no cinto, mas que fossem calçados de sandálias e que não vestissem duas túnicas. O bordão era um símbolo de autoridade. Então, o Senhor, né, quando enviou os discípulos e disse para eles irem para o mundo e curar as pessoas e acolher os necessitados e ensinar a palavra, ele deu autoridade para eles. E ele falou, não levem mais nada, porque vocês estão na dependência do Senhor. Por isso que tem essa questão de nem pão, né, nem alforje, nem dinheiro no cinto, mas levem, mas vão com toda a autoridade do Senhor e fiquem na dependência do Senhor. Tá? Alguns textos até falam de Jesus, né, desse desprendimento de Jesus, mas da dependência do Senhor, com esse coração de missionário. Tá? No cinto, mas levem. Aí ele dá uma orientação de como eles vão se comportar. Dizia-lhes mais: onde quer que entrardes numa casa, ficai nela, até sairdes daquele lugar. E se qualquer lugar não vos receber, nem os homens vos ouvirem, saiam dali. Sacudam o pó que estiver debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. Então saíram e pregaram para que todos se arrependessem. Ele ainda, de novo, é um convite. O Senhor disse, olha, ele disse o que as pessoas tinham que fazer. Saiam de lá se as pessoas não quiserem te ouvir. De sacudir, né, a poeira dos pés. Né? O Senhor os instruiu em tudo o que eles precisavam. Ele preparou, quando eles andavam juntos, ele preparou
enquanto eles conviviam juntos, era um tempo de convivência, um discipulado, um aprender com o Senhor, né? E ele estava certo de que eles estavam prontos. Ele não enviou de uma forma sem planejamento. Ele enviou os trabalhadores para este campo de colheita, né, preparados, instruídos, com autoridade, na dependência do Senhor, e ele deu as atitudes. Quando eu falo de atitude, eu lembro muito bem de uma coisa que é assim, muitas vezes eu tenho o desejo dentro do meu coração, e aí esse desejo ele vira uma vontade, eu começo a planejar, mas eu paro aí. Então, a atitude é o comportamento que eu tenho para fazer aquilo de fato ser uma realidade. E isso, às vezes, a gente fica postergando, a gente fica esperando. Muitas vezes eu tenho um desejo dentro do meu coração. E, de novo, tem um tempo de colheita. A gente está no tempo de colheita. É preciso olhar como é que a gente vai fazer esta colheita. Pode passar o próximo? De fato ser uma realidade. E como que Jesus ensinava? Como é que você pode ensinar? Como é que você pode ter uma atitude nesta colheita, neste campo, né? Nesta seara? Que atitude que eu posso ter? O que Jesus fazia? Ele andava junto, certo? Então, nós vamos andar juntos, né? Nós somos uma família, nós nos interessamos um pelos outros, né? Quando você quer saber do outro, é um coração genuíno que você queira saber do outro, e você pode saber do outro, e você pode orar por ele, você pode pedir orações por ele, você pode carregá-lo dentro do seu coração, né? Durante a semana, você sabe que alguém pediu alguma oração, você pode andar junto intensamente, não precisa só catar o braço e andar junto, você pode ligar, você pode passar, hoje a gente tem a vantagem do WhatsApp, né? Você pode dizer, olha, o Senhor está contigo, olha, lembrei de você. Isso pode parecer uma coisa pequena, sabe? O lembrei de você. Mas, gente, isso faz uma diferença na vida das pessoas quando a gente está na rotina turbulenta e alguém fala assim, lembrei de você. Imediatamente, se é alguém, né, que você está próximo, você fala assim, não, lembrou por quê? Né? Logo você quer saber. Porque você sente que você tem alguma relevância para essa pessoa. Então, você pode ajudar na colheita como Jesus fazia, andar, né, junto. Ele se sentava à mesa com as pessoas. Né? Boa parte da Bíblia, das histórias, você vê Jesus indo na casa das pessoas comendo, você vê ele preocupando em alimentar as pessoas. Mas era um tempo de sentar-se à mesa com as pessoas, a qualidade dessa convivência. Eu não sei, acho que... Quem lembra aqui que domingo ninguém trabalhava? Domingo era dia de folga para todo mundo. Sábado era um dia que o comércio em geral fechava. Tinha cidade que fechava meio-dia, outra às 18 horas. Mas domingo não tinha shopping, né, gente? Não tinha shopping, não tinha metrô, né? E domingo era domingo. Domingo era um dia que as pessoas tiravam para convivência de família. Alguém, fora eu, que eu já falei, né? Sábado era um dia que o comércio em geral fechava. Lembra desse período? As pessoas se sentavam à mesa para comer no domingo. Não tinha shopping, né? Essa semana eu estava comentando com uma pessoa que na minha casa era macarronada, frango assado, maionese e pudim. Todo domingo. Sabe aquele negócio que você vai na segunda-feira? Comercial, segunda-feira, virada paulista, terça-feira, bife a rolê, né? No domingo na minha casa era esse o cardápio. Mas as pessoas se sentavam, né,
para comer e as pessoas tinham esse tempo de convivência. E as pessoas sabiam umas das outras, né? A gente até levava bronca às vezes nesses momentos, né? Mas era um tempo de convivência. Uma outra forma que Jesus Paulista, terça-feira, bife a rolê, né? No domingo na minha casa ensinava e estava pronto para e ensinava as pessoas nesse tempo, e a gente pode pensar na questão da colheita. Ele fazia milagres. A gente até levava bronca às vezes nesses momentos. Essa é uma questão, eu não estou dizendo que a gente vai sair fazendo milagres, mas você crê que você pode ser um intercessor de alguém? Você crê nisso? Você crê que o Senhor faz milagres hoje? Ou você acha que o Senhor faz milagres, fez milagres só no tempo da Bíblia? Fazia milagres. A gente não sabe, a gente não tem conhecimento dos milagres que o Senhor tem feito pelo mundo. Você pode ser um intercessor de alguém? Você crê nisso? Existe um milagre em cada um de nós. Que o Senhor faz milagres? O milagre da restauração. Existe coisas que às vezes a gente acha que foi sorte, que foi o acaso, né? Muitas vezes é o Senhor agindo nas nossas vidas. É o Senhor cuidando de cada um de nós. É que a gente não tem a visão do que é a nossa vida por completo. O Senhor tem. Então, uma coisa que acontece hoje, eu não sei que parte da história que o Senhor escreveu para mim é aquela parte. E às vezes eu tomo aquela parte como a parte final, e ela não é. Ela é um pedaço da minha história. E o Senhor faz milagres dia após dia. Sabe quando você encontra uma pessoa, você precisa de uma coisa e... Oh, que sorte! Essa pessoa trouxe justamente o que eu preciso. Não é. É o descanso debaixo da paz que o Senhor nos dá. Muitas vezes você tem uma coisa que te aflige e o Senhor diz para você assim, lá no seu coração, o Senhor diz para você assim, entrega, só entrega, coloca debaixo, apresenta para mim, fica na paz. Ele te chama de filho. Fica na paz, meu filho. Eu cuido disso, mas dá para mim, não segura para você. Esse é o nosso Deus, que opera milagres todos os dias nas nossas vidas. E a gente nem sabe do agir do Senhor. Tá? Coloca debaixo. Além da questão dos milagres, ele ensinava com constância. Não era assim, um dia eu tinha uma aula, no outro dia, aí dali eu tenho a prova e nunca mais eu tenho aquela aula. O Senhor falava sempre da mesma coisa. O Senhor tinha um propósito. Ele falava de formas diferentes. Ele usava, para alguns, ele usava as parábolas, para outros, ele usava as leis. Para outros, ele usava um negócio que estava acontecendo lá. O Senhor, ele tinha uma criatividade para ensinar. Então, a gente pode ter várias formas de ensinar, sempre com compaixão. Né? E ele sempre falava da autonomia das pessoas. Não é apesar de, em alguns textos da Bíblia, ele ter um verbo que é no imperativo, que é de comando, era sempre a escolha das pessoas. Ele andava junto. É assim que ele ensinava. E é assim que a gente pode ensinar hoje. Pode passar o próximo? E ele sempre falava da autonomia das pessoas. E aí, é a grande questão. Hoje a gente sabe que existe um campo para colheita. Hoje a gente sabe como Jesus fazia. Hoje a gente sabe que Jesus enviou as pessoas para fazer como ele fazia. E é assim que a gente pode ensinar. Você sabe que o Senhor está perto de você o tempo todo, para que você possa fazer aquilo que é do propósito do Senhor. Hoje a gente sabe. O que a gente tem feito para colher? Hoje a gente sabe como Jesus fazia. Você tem ouvido? Hoje a gente sabe. Você tem visto aquilo que o Senhor tem para você? Você sabe que você enxerga aquilo que o Senhor tem para você, porque Ele te mostra. E Ele tem várias formas de mostrar.
Hoje a gente sabe. Às vezes é uma música, às vezes é um sonho, às vezes é um texto que caiu na sua mão, às vezes é alguém que você encontrou. Existem várias formas de escutar o Senhor. A gente precisa estar com os ouvidos abertos, abrir o nosso coração. Cristo anda vivendo em você? Ele vive em você? Você sente as coisas de Jesus dentro de você? Esse caráter de Jesus dentro de você? Às vezes é um sonho. Ou a gente ainda continua esperando uma oportunidade? Às vezes é alguém que você encontrou para falar de Jesus. Existem várias formas de escutar o E daqui Senhor. para frente, como é que vai ser? Estar com os ouvidos abertos. Esses são alguns pontos que eu queria chamar a atenção para a gente, não é para vocês, é para todo mundo, é para mim, né? Como eu olho para Jesus? E existe uma coisa que eu gosto de pensar, que é assim, quando eu olho para Jesus, eu vejo esse Jesus misericordioso, esse Deus que traz graça na nossa vida, mas e Ele? Quando Ele olha para mim, o que é que Ele vê? Não é para vocês, é para todo E o que Ele vê é aquilo que Ele preparou para mim? Eu olho para Jesus. E existe uma coisa que eu são essas as provocações que eu queria que você levasse hoje, que a gente pudesse refletir. Eu queria chamar o grupo de louvor para a gente cantar uma música que eu acho que ela traz um pouco dessa história, que ele fala de abra os olhos do meu coração, porque Senhor, eu quero te ver. Eu quero te ver com os olhos do meu coração. Eu não quero te ver com os olhos disciplinados, né, de cultura. Eu não quero te ver com os olhos, né, viciados no tempo em que eu vivo. Eu quero te ver, Senhor. Que ele fala de